O molho da carne ainda soltava fumaça na molheira de porcelana. Foi nesse momento que meu filho se levantou e decidiu o resto da minha vida por mim. Eu tinha preparado o lagarto assado do jeito de sempre. Do jeito que o pai dele gostava, com as cenouras desmanchando e as batatas bem coradas nas pontas. A mesa estava cheia. 12 de nós, talvez 13. Os cotovelos se esbarrando, a louça boa de domingo na mesa. Eu estava inclinada, servindo o molho no prato do Daniel primeiro, porque ele era o meu menino. E é isso que a mão de uma mãe faz, sem nem precisar pensar. Foi quando ele bateu o garfo na taça de vidro. 1 minuto, pessoal, ele disse. Eu quero falar uma coisa. Achei que fosse um brinde. Eu quase sorri. Mãe, ele começou. E estava usando aquela voz mansa. A voz que ele usa quando quer que a gente acredite que ele está fazendo uma bondade. A Vanessa e eu estivemos conversando. E nós encontramos um lugar maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Quartos batendo sol, gente da mesma idade que a senhora. Enfermeiras ali do lado, para qualquer necessidade. Nós achamos que chegou a hora. Eu continuei servindo o molho. Eu ainda não tinha entendido. Não tinha entendido que ele estava falando de mim como se eu já não estivesse mais na sala. É uma casa muito grande para uma pessoa só viver agora, ele continuou. Então nós vamos cuidar de tudo. A venda, a papelada, o cartório, tudo. A mãe não vai precisar levantar um dedo. A gente só acha que é hora de ela ir para um lugar onde cuidem dela. Ele disse ela. Ele disse a mãe não vai precisar. Ele estava ali de pé na minha sala de jantar, debaixo do lustre que o pai dele e eu instalamos no primeiro outono em que compramos esta casa. E ele estava anunciando para onde eu ia me mudar. Com a mesma naturalidade de quem anuncia uma viagem de férias já comprada, eu pousei a mulheira devagar. Ainda lembro do som baixinho que a porcelana fez ao tocar a madeira da mesa. Eu não disse não. Eu não disse absolutamente nada. Não na mesma hora. Com o tempo, eu aprendi uma coisa. O silêncio deixa certas pessoas tão nervosas que elas acabam mostrando quem realmente são. Então, eu deixei o silêncio pairar sobre a mesa, como a fumaça quente do lagarto assado. Em vez de falar, eu observei. Eu vi meu filho olhar para todos os lados, menos para o meu rosto. Ele olhou para o próprio prato, para a Vanessa, para o saleiro, para a janela atrás da minha cabeça. Um homem que tem certeza de que está fazendo a coisa certa olha a mãe nos olhos. O Daniel não conseguiu. Eu observei a Vanessa. Havia um panfleto brilhante espiando pela beirada da bolsa dela, pendurada na cadeira, dobrado, mostrando um pedaço de gramado verde e uma varanda branca. Ela não tinha tirado aquilo da bolsa naquela noite por acaso. A decisão tinha sido tomada em outra cozinha, em outra noite, muito antes de eles pisarem na minha casa. É realmente o melhor a se fazer, Dona Helena, a mulher do meu primo disse, quase sussurrando, com aquele tom de quem fala com alguém que não entende bem as coisas. A casa já está pesada demais para ela, outra pessoa concordou, falando da casa que eu mesma tinha limpado de cima a baixo naquela mesma manhã. Então, uma das crianças menores perguntou por que a vovó ia embora. E eu ouvi a Vanessa se abaixar e sussurrar. A vovó está ficando um pouco esquecida, meu amor. Esquecida? Eu tinha fechado as contas da casa e conferido meu extrato no aplicativo do banco naquela mesma mesa de cozinha antes do sol nascer. Eu sabia, até os centavos, o que tinha em cada conta no meu nome. Eu passei 30 anos ensinando homens e mulheres feitos a ler. E nenhum deles jamais me chamou de esquecida. Mas eu segurei a minha língua. Porque uma mulher tentando provar que está lúcida para uma sala que já decidiu o contrário, só acaba dando razão a eles. Apenas a Clara, minha neta, ficou quieta. 19 anos de idade. A única pessoa naquela mesa que abaixou os olhos para o prato. Em vez de me olhar com aquela pena mansa e triste, ela sabia que havia algo muito errado naquilo tudo. Eu podia ver na postura dos ombros dela. Então, alcancei a travessa na minha frente. Mais batatas alguém aceita? Eu perguntei. E passei a travessa pela mesa com a mão firme. Quando a conversa mudou de rumo, eu me virei para o meu filho e disse apenas: Obrigada por pensar em mim, Daniel. Ele sorriu, aliviado. Achou que a conversa tinha acabado.
Achou que eu tinha aceitado. Eles confundiram meu silêncio com submissão. Foi a última vez que cometeram esse erro. Havia um envelope pardo e simples na cadeira ao meu lado. Eu o tinha colocado lá antes do almoço, antes mesmo de qualquer um deles chegar. Mas para entender o que havia dentro dele, vocês precisam entender como cheguei a encher-lo de papéis. Porque aquele envelope não apareceu do nada. Custou 3 semanas, 2 idas ao centro da cidade, uma tarde assustadora e uma frase que eu nunca achei que ouviria. Vocês precisam entender o que aquela mesa significava para mim, ou nada do resto fará sentido. Eu arrumei aquela mesa durante 40 anos, todo santo domingo, sem falhar, entre velórios, nascimentos e os longos anos de calmaria no meio disso tudo. Quando Valdir era vivo, fazíamos isso juntos. Ele cortando a carne na ponta da mesa, eu trazendo as travessas da cozinha. Depois que ele se foi há 4 anos, eu continuei fazendo tudo sozinha. As pessoas diziam que eu devia descansar. Eu respondia que a mesa era o que me mantinha viva. Eu cozinhava porque a cozinha era o único idioma que nunca me respondia de volta com grosserias. O assado, a vagem na manteiga, com alho que o Daniel adorava quando menino. O bolo de banana esfriando em cima da toalha. Eu aprendi essa receita com a mãe do Valdir e fiz do mesmo jeitinho toda santa semana, para que a minha família sempre tivesse um lugar no mundo com cheiro de lar. Antes de qualquer outra coisa, eu fui professora. Por 30 anos, ensinei adultos a ler no projeto de alfabetização do bairro. Na maioria, homens e mulheres de mãos grossas que o mundo já tinha descartado, que chegavam até mim tarde da vida, cheios de vergonha, e saíam de lá capazes de ler uma história para os próprios filhos. Eu sei o que é ser invisível para os outros. Eu só nunca imaginei sentir isso na minha própria mesa. Quando o Daniel era pequeno, ele sentava na 3ª cadeira contando da ponta, aquela com a perna bamba que nós nunca consertamos. Ele costumava dobrar o guardanapo de pano fazendo uma cabaninha e chamava aquilo de casa. Eu olhava para ele e pensava que não existia nada neste mundo que eu não fizesse por aquele menino. Eu fiz. Quando o pai dele morreu e o dinheiro ficou curto para eles, eu ajudei em silêncio. Paguei um semestre inteiro da faculdade da minha neta e não contei para ninguém. Fiquei com as crianças quando a Vanessa decidiu voltar a trabalhar. Mantive as luzes acesas, a porta aberta e o café no bule, para que eles sempre tivessem para onde voltar. Eu acreditava que, se eu continuasse alimentando a todos, eles continuariam precisando de mim. E que Deus me perdoe. Eu acreditava que ser necessária era a mesma coisa que ser amada. Esse foi o meu erro. Não foi cozinhar, não foi ajudar, foi acreditar. Porque uma cadeira arrumada por amor guarda o seu lugar. Uma cadeira arrumada por hábito só espera você terminar de usá-la. E quando eu finalmente me permiti enxergar isso, eu não consegui mais parar. Fui lembrando dos aniversários. O meu, sempre lembrado 1 ou 2 dias atrasado, com uma mensagem no celular e uma desculpa qualquer. O deles, nunca esquecido. Nunca. As ligações, só quando a babá faltava. Ou quando o chuveiro queimava. Ou quando alguém precisava de uma receita. Eu era apenas um par de mãos úteis. Nunca uma ligação numa terça-feira à tarde, sem motivo, só para perguntar se eu estava dormindo bem. Mas um momento que ficou marcado na minha alma, aquele que eu vejo tão claro como se estivesse acontecendo agora, foi o Natal de 2 anos atrás. A casa estava cheia naquela noite. Eu tinha cozinhado desde a madrugada. Na hora de sentar, trouxe a última travessa com o Chester da cozinha e procurei o meu lugar. E não havia lugar. Os lugares bons, perto do Daniel, onde o papo e o calor humano aconteciam, já estavam ocupados. A Vanessa olhou para mim, com a maior simpatia do mundo, e apontou para a ponta oposta, lá perto da porta da cozinha, onde as crianças menores sentavam. Nós colocamos a senhora aqui, dona Helena. Assim fica mais perto da cozinha se precisar buscar alguma coisa. Se precisar buscar alguma coisa. Na minha própria mesa, na noite de Natal, eu tinha sido colocada no lugar dos empregados. Claro, eu respondi, e me sentei. Uma criança do meu lado pediu para eu cortar a carne dela, e eu cortei. Lá da outra ponta, eu ouvia o Daniel dando risada de alguma coisa, jogando a cabeça para trás.
Ele não olhou nenhuma vez para ver onde tinham sentado a mãe dele. Eu dizia a mim mesma que aquilo não importava. Nunca na minha vida eu me esforcei tanto para acreditar numa mentira que eu sabia que era mentira. E os filhos deles aprenderam isso. Esse jeito de me enxergar. Quando eu dei minha opinião sincera para o Daniel sobre o refinanciamento da casa deles, a Vanessa sorriu e disse: "A senhora é um pouco antiquada com essas coisas, dona Helena." E os mais novos copiaram aquele mesmo jeito manso e educado de deixar minhas palavras entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. No fim das contas, meus próprios netos me ouviam da mesma forma que a gente ouve um rádio tocando em outro cômodo. Mas o que virou a chave de vez? O que eu não consigo desouvir aconteceu 3 semanas antes daquele almoço de domingo. Eles acharam que eu tinha subido para descansar. Eu estava no corredor dos fundos, fora da vista deles, e ouvi a voz da Vanessa, baixa e muito prática. "É um desperdício enorme. Essa casa toda parada para uma pessoa só." E o Daniel, o meu menino, o menino da cabana de guardanapo, respondendo: "Eu sei. Se a gente conseguisse colocar ela num lugar ajeitado, a gente finalmente poderia fazer alguma coisa com esse móvel." E aí a Vanessa de novo, com uma leveza absurda, como se estivesse falando de trocar um sofá de lugar. Sinceramente, na idade dela, ela nem vai notar a diferença. Eu fiquei parada naquele corredor e não fiz um único som. Eu criei um filho. Eu enterrei um marido. Eu sei ficar calada quando o silêncio é a única dignidade que resta num lugar. O que o Daniel não sabia, ali de pé na minha cozinha, loteando o resto da minha vida, era que a casa que ele planejava administrar com tanta generosidade nunca foi herança do pai dele para ele. Ela sempre foi minha. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei na cozinha com uma xícara de chá que eu não tomei. O chá esfriou nas minhas mãos enquanto a casa estalava à minha volta, como fazem as casas antigas. A foto do Valdir estava no parapeito da janela, onde sempre esteve. Ele de olhos apertados contra o sol na nossa varanda, antes de os cabelos brancos aparecerem. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Eu vou contar a verdade para vocês. Eu chorei um pouco, mas não por muito tempo, e não pelo motivo que vocês imaginam. Não chorei porque eles me machucaram. Chorei porque deixei que me machucassem por tantos anos. Porque confundi paciência com amor. Eu estava esperando por um domingo em que eles me escolheriam da mesma forma que eu sempre os escolhi. E, em algum momento entre o chá frio e os olhos firmes do Valdir na foto, eu entendi que a espera tinha acabado. Não porque eles finalmente iam me valorizar, porque eles nunca iam. Então eu enxuguei o rosto e fiz uma promessa a mim mesma. Uma promessa simples e calada. Ia para o mende amor. Eu ia descobrir o que era verdade de fato. Não os sentimentos, os fatos. O que era meu de direito. O que estava escrito e assinado. Me levantei, com os joelhos estalando, e fui até a gaveta do móvel do corredor onde o Valdir guardava as coisas dele. Os óculos de leitura, a caneta boa de tinta, e embaixo disso tudo, a pequena agenda de couro que ele usou por 30 anos. Virei as páginas finas, até encontrar a letra cuidadosa dele. Um nome e um telefone. Doutor Vicente, advogado. O homem que cuidou de toda a papelada para nós na época em que ainda não existia um nós. Liguei para ele na manhã seguinte. O escritório do Dr. Vicente cheirava papel, café e aquela poeira de quem guarda a vida inteira em pastas. Ele estava mais velho, como eu também estava, mas as mãos eram firmes quando ele apertou a minha. E os olhos dele tinham uma gentileza que eu tinha esquecido que pudesse vir de alguém que não me devia nada. Expliquei por que estava lá. Não contei a história toda. Disse apenas que precisava entender exatamente o que estava no meu nome. Ele não perguntou por que uma mulher da minha idade de repente precisava saber dessas coisas. Acho que fazendo esse trabalho por 40 anos, ele aprendeu a reconhecer o silêncio de alguém que acaba de descobrir o seu verdadeiro lugar na própria família. Ele puxou as pastas. O Valdir guardava os documentos tão bem quanto guardava qualquer outra coisa. Ele colocou a escritura na mesa e virou para que eu pudesse ler. "A casa é sua", ele disse. 100%. No inventário, o seu Valdir deixou tudo para a senhora, sem restrições.
Não tem usufruto. Não tem parte no nome de herdeiro nenhum. É o seu nome que está nesse papel e de mais ninguém. Fiquei olhando para o documento por muito tempo. Meu nome? Sou meu. Durante todos aqueles anos, eu deixei que falassem da casa como se ela já estivesse dividida, como se já fosse deles. E a casa foi minha o tempo todo. A pensão também é inteiramente sua. O Dr. Vicente continuou, intocável. Ele fez uma pausa. Mas tem um detalhe. Ele puxou um documento mais antigo, a tinta já desbotada. E a minha respiração falhou quando vi a data. Era 2 meses antes do Valdir falecer. Quando nossa vida era só hospital, formulários e um medo tão grande que eu assinava qualquer coisa que colocassem na minha frente. Isso é uma procuração de plenos poderes, ele disse com cuidado. A senhora nomeou Daniel. Isso dá a ele o direito de movimentar seu dinheiro, assinar pela senhora e cuidar das suas finanças. A senhora assinou naquela época. Duvido que tenha pensado nisso desde então. Eu não tinha. Tinha esquecido completamente. Aquele papel era o único fio que prendia meu filho às minhas coisas. E eu mesma tinha entregado isso a ele na pior semana da minha vida. O advogado tirou os óculos, olhou para mim e disse a única frase que decidiu como eu entraria naquela sala de jantar no domingo. Dona Helena, ele disse, a senhora pode cancelar tudo isso a hora que quiser. Eu não voltei para casa para chorar ou gritar. Voltei para casa e fiz uma lista. Da mesma forma que fiz lista de supermercado a vida toda. Com a letra firme num bloquinho ao lado do telefone. Nas 2 semanas seguintes, eu risquei um item por vez. A primeira coisa foi a procuração. O Dr. Vicente preparou os papéis no cartório e eu assinei a revogação com a velha caneta tinteiro do Valdir. Aquela pesada, preta com a ponta dourada. A minha mão não tremeu. Quando terminou, meu filho não tinha mais autoridade sobre um único centavo meu. Ele só não sabia disso ainda. Depois, encontrei uma corretora de imóveis de confiança. O nome dela era Sofia. Jovem, direta, que não falou comigo nenhuma vez como se eu fosse uma velha confusa. Ela colocou a casa à venda sem fazer alarde. E me trouxe um casal novo com um menininho. Eu vi o menino passar a mão no corrimão da escada do mesmo jeito que meu filho passava. E eu soube que era para eles que a casa ficaria. Não por dinheiro a mais, mas pelo motivo certo. Assinamos o compromisso de compra e venda, com a escritura marcada para o mês seguinte. E nas tardes livres, eu fui procurar um lugar só meu. Encontrei numa rua tranquila, do outro lado da cidade, perto da casa da Dona Ruth, minha amiga há 30 anos. Uma casinha simpática. Bate um sol bonito, com uma varanda exatamente do tamanho de 2 cadeiras e um canteiro onde posso mexer com terra. Assinei o contrato de aluguel com a mesma caneta. A chave nova brilhava intocada na palma da minha mão. Mas a história quase desmoronou antes da hora. Numa tarde, no meio de tudo isso, eu estava com o contrato da casinha e a pasta da corretora espalhados na mesa da cozinha, separando as cópias de cada coisa. Ouvi um carro parando na garagem e logo depois a porta dos fundos se abrindo sem ninguém bater. Do jeito que só a família abre a porta. Dona Helena, sou eu, a Vanessa. Ela disse que tinha vindo devolver uma travessa de vidro que tinha pegado emprestado, mas os olhos dela já estavam passando de mim para a mesa, para os papéis com brasão de cartório, para as palavras que ela não conseguia ler direito de onde estava, mas sabia que não eram bobagem. Eu vi que ela viu. O que é tudo isso? Ela perguntou, e a voz dela era leve, mas era a leveza de quem está jogando verde para colher maduro. Meu coração disparou, mas minhas mãos continuaram firmes, e é isso que importa. Juntei as folhas numa pilha qualquer, com a mesma calma de quem guarda jornais velhos, sem pressa, e coloquei um pano de prato pela metade em cima deles. Ah, são só umas coisas velhas do Valdir, eu disse. Estou finalmente arrumando as pastas dele. Você não acredita quanta papelada aquele homem guardava. Ela ficou parada 1 segundo a mais do que devia. Os olhos dela iam dos papéis para o meu rosto e voltavam. E por um momento em que eu prendi a respiração, achei que ela fosse esticar a mão e levantar o pano. Mas então ela abriu aquele sorriso liso de sempre e colocou a travessa na pia. Bom, não vá se cansar demais, viu? Ela disse,
e foi embora. Fiquei na janela vendo o carro dela dobrar a esquina. Ela não tinha acreditado em mim. E uma mulher como a Vanessa não deixa uma dúvida quieta por muito tempo. Com a ajuda do advogado, eu fiz um testamento novo e criei uma conta bloqueada para o dinheiro da venda da casa. Assim, o que o Valdir e eu construímos a vida inteira estaria protegido. E iria para onde eu decidisse, e para as mãos de ninguém antes da hora. Nada disso fez barulho. Foram só horários marcados, folhas assinadas e decisões tomadas por uma mulher dona do próprio nariz. E o tempo todo eu pensava na palavra que eles usaram naquela mesa. Mudar. Eles falavam em me mudar, como quem fala em mudar um móvel de lugar para liberar espaço na sala. Mas eu não estava sendo mudada. Eu é que estava de mudança. A diferença entre essas duas coisas é a vida inteira de uma pessoa. No fim, foi a Vanessa quem entregou tudo. E começou naquela tarde na minha cozinha. Depois daquilo, ela passou a dar umas passadinhas de carro na frente da casa. Eu fiquei sabendo depois. Aquela mania de rondar uma coisa que não está descendo bem. E foi a Vanessa que viu a placa primeiro. A faixa que a corretora colocou na grade. Vendido. Meu telefone começou a tocar. O Daniel me ligou mais naqueles 3 dias do que nos 3 meses inteiros antes daquilo. Por meses, eu era só um nome que ele lembrava no fim do dia no meu aniversário. Agora, de repente, eu era a pessoa mais importante do mundo dele. Mas foram as perguntas que entregaram o jogo. Um filho preocupado com a mãe pergunta se ela está se sentindo bem. Um filho preocupado com outra coisa pergunta outras coisas. Mãe, o que está acontecendo com a casa? Tem uma faixa de vendido no portão. Para onde exatamente esse dinheiro vai? A senhora falou com alguém antes de fazer isso? A senhora falou comigo? Ele não perguntou. A senhora está bem? Não perguntou. O que aconteceu? A senhora está chateada? Ele perguntou. Para onde o dinheiro vai? A senhora falou comigo? Como se a minha própria casa precisasse da autorização dele para sair das minhas mãos. Eu atendi o telefone com carinho. Eu nunca fui uma pessoa cruel na vida, e não seria agora que eu ia começar a me igualar a eles. Disse que eu estava ótima e que a gente ia conversar no domingo. Não disse mais nada. Eu estava guardando a verdade para o domingo, para a mesa do almoço, para o envelope. Quando as litiscons começaram, eu entendi uma coisa que preferia não ter entendido. Eles não estavam preocupados comigo. Eles estavam preocupados com a herança. E quando você descobre uma coisa dessa sobre o seu próprio filho, você não consegue mais fingir que não sabe. Então era isso que eu sabia, sentada naquela mesa de domingo, enquanto meu filho terminava de contar para a família onde eu passaria o resto dos meus dias. Ele se sentou de novo, todo orgulhoso de si mesmo. Os outros voltaram a olhar para os pratos. E naquele pequeno silêncio de missão cumprida, eu peguei o envelope pardo na cadeira ao meu lado. Coloquei bem no centro da mesa, do lado da molheira, onde todo mundo pudesse ver. Antes da gente comer, eu disse: eu queria que vocês dessem uma olhada nisso. O Daniel deu uma risadinha nervosa. Mãe, o que é isso? Abram, eu falei. Todos vocês podem olhar. Ele puxou os papéis para fora e eu observei o clima na sala mudar, rosto por rosto. A primeira página era o contrato de venda da casa. Assinado, fechado, com a escritura marcada para o mês que vem. O Daniel leu 2 vezes. Eu via os olhos dele subirem para o cabeçalho de novo. Ele passou para Vanessa sem dizer uma palavra. O sorriso dela sumiu no ar e não voltou mais. A segunda página era o contrato de aluguel da minha casinha, com o meu nome, datado de semanas atrás. O papel foi passando de mão em mão pela mesa. E a cada par de mãos que pegava, a sala ficava mais silenciosa. Até que o único som era o farfalhar das folhas. A terceira página era o extrato da conta bloqueada no banco. E a última folha, escrita à mão por mim mesma, numa noite na cozinha com a caneta do Valdir. Ninguém comeu. O lagarto assado foi esfriando no meio da mesa. A senhora vendeu a casa, o Daniel finalmente disse. A voz dele foi subindo de tom. A senhora fez isso pelas nossas costas? Eu fiz do mesmo jeito que você planejou o meu futuro, eu respondi. Não levantei a voz. Eu não precisava. Nem agora, nem nunca. A única diferença
é que a decisão sobre a casa era minha, e o meu futuro nunca foi seu para decidir. A Vanessa se curvou para a frente, e toda a gentileza tinha sumido do rosto dela. Eu sabia. Naquela tarde na sua cozinha, com aqueles papéis todos. Eu sabia que a senhora estava escondendo alguma coisa. Ela disse isso quase para ela mesma, e depois falou mais alto, mais afiada. Onde está o dinheiro, dona Helena? O que a senhora fez com o dinheiro? Está protegido no banco. E a procuração que você assinou anos atrás, Daniel? Aquela que deixava você assinar por mim. Ela foi revogada no cartório. Então não tem nada para ninguém nesta mesa administrar. Já faz algum tempo que não tem. Depois de tudo o que a gente estava tentando fazer pela senhora, o Daniel falou. A gente estava preocupado com a senhora. Não, eu respondi com calma. Porque era a verdade. E a verdade não precisa de gritos. Vocês estavam preocupados com o que achavam que iam herdar. Existe uma diferença enorme. E eu acho que você sempre soube disso. Ele abriu a boca para me responder e depois recuou. Por um milésimo de segundo, uma sombra passou pelo rosto dele. Uma expressão que eu não via ali há muitos anos. Ele olhou para a própria mão em cima da mesa. E de repente, era um menino de 8 anos de novo. Pego numa mentira pequena exatamente naquele mesmo lugar. Envergonhado, ainda sem saber disfarçar. O menino que fazia cabanas de guardanapo ainda estava ali dentro, em algum lugar. E, por aquele único segundo, ele sabia que tudo o que eu tinha dito era a mais pura verdade. Mas então sumiu. O muro de concreto subiu de novo. Como acontece com homens feitos que decidiram, muito tempo atrás, não olhar muito de perto para as próprias falhas. A senhora está castigando a gente, ele disse, mas agora com a voz mais baixa. Eu não estou castigando ninguém. Eu cruzei as mãos. Você não me pediu para sair da minha casa, Daniel. Você decidiu por mim. Então, eu decidi uma coisa melhor. Eu não vou para o seu lugar maravilhoso. Eu vou para o meu. Quando o choque passou, porque o choque sempre passa, eu contei o resto de forma muito clara. Da mesma forma que você dita uma receita para que depois ninguém diga que ouviu errado. A venda da casa fecha no mês que vem. É uma família jovem. Tem um menininho. Ele vai crescer naqueles quartos do mesmo jeito que você cresceu, Daniel. Ninguém deu um pio. O dinheiro vai ficar investido junto com a minha pensão. Eu controlo tudo enquanto estiver viva. E eu atualizei o meu testamento. Prefiro que vocês ouçam de mim esta noite, em vez de ouvir de um advogado quando eu não estiver mais aqui para explicar. O Daniel ainda estava no testamento. Uma parte justa, modesta. Eu não estava arrancando meu filho da minha vida num ataque de raiva, como eles tinham tentado me arrancar da vida deles. Mas a maior parte ia para 2 lugares. Para a faculdade da Clara. Cada centavo dos estudos dela garantido, para que nenhuma neta minha precise sentar numa mesa de família e se sentir como um peso morto. E o resto vai para o projeto de alfabetização de adultos, onde eu passei minha vida trabalhando. Eles sempre souberam que essa parte da minha vida existia. Eles só nunca imaginaram que isso pudesse custar alguma coisa ao bolso deles. Isso não é justo, a Vanessa reclamou. E aqui está a coisa estranha. Pela primeira vez naquela noite, eu ouvi algo verdadeiro na voz dela. Não era ganância, era medo. A corda estava mais esticada no pescoço deles do que eles jamais admitiram. Eles 2. E eu sabia que eles viam a minha casa como o chão que o salvaria da queda. Eu entendi. Eu até senti pena. Mas ter medo de cair não te dá o direito de vender o chão debaixo dos pés de uma mulher viva. É completamente justo, eu respondi, sem nenhuma maldade na voz. Só não é o que vocês esperavam. E essas 2 coisas não são iguais. No domingo que vem, eu vou estar na minha própria mesa, eu disse. Me levantei e peguei meu casaco de lã no encosto da cadeira. Vocês todos serão bem-vindos para me visitar como meus convidados. Como minha família, se quiserem. Mas não como os donos da minha vida. Porque não existe mais nada para vocês administrarem. Existe só eu e uma porta na qual vocês podem bater se quiserem entrar. Eu não excluí ninguém. Eu só parei de fingir que o lugar na mesa tinha que ser dado para quem tinha se esquecido de mim. E enquanto eu vestia o casaco, naquela sala absolutamente muda e paralisada,
Uma pessoa se levantou da mesa. A única pessoa que não tinha sequer tocado no envelope. Era a Clara. Ela me seguiu até a varanda. A mesma varanda onde o Valdir costumava fechar os olhos contra o sol. E parou do meu lado no ar geladinho do começo da noite. Enquanto o burburinho começava a explodir lá dentro da casa, por 1 minuto inteiro, nenhuma de nós falou nada. Ficamos apenas olhando para o quintal escurecendo. Eu odiei aquilo, ela finalmente disse. A voz dela estava embargada. Quando eu ouvi eles planejando tudo, vó, eu odiei. Eu só não sabia como fazer eles pararem. Me desculpa, eu devia ter contado para a senhora. Você era só uma menina no meio de uma sala cheia de adultos que já tinham tomado uma decisão, eu falei. Esse peso não era seu para carregar. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, do mesmo jeitinho que fazia quando era criança. Eu ainda guardo todo o cartão de aniversário que a senhora me mandou, ela falou. Estão todos numa caixa de sapato debaixo da minha cama. E lá estava. Todos aqueles anos, eu achei que o meu amor tinha sido simplesmente gasto e esquecido. Derramado numa família que bebia tudo sem nem sentir o gosto. Mas nem tudo tinha sido desperdício. O amor tinha pousado num lugar onde eu não estava olhando. Tinha caído na única cadeira que eu parei de vigiar. Antes de ir embora daquela casa pela última vez, eu entrei na cozinha e tirei o desenho dela da porta da geladeira. Um desenho de giz de cera que ela tinha feito para mim quando tinha 6 anos. Uma casa amarela, cheia de janelas demais, com nós duas de mãos dadas na frente. O papel estava pendurado ali há 13 anos. Do lado de um cartão de agradecimento de um homem de 50 anos que aprendeu a ler e a escrever na minha mesa do projeto. Soltei a fita adesiva com cuidado e dobrei os dois, guardando na minha bolsa. Vá conhecer a casa nova qualquer dia, eu disse a ela. Tem uma varanda também, e cabe exatamente 2 cadeiras. Ela deu uma risada soluçada, chorando e rindo ao mesmo tempo, e disse que iria sim. A casinha é pequena, e eu nunca fui tão feliz em nenhuma casa na minha vida inteira. O sol da manhã entra pela janela da cozinha e bate bem na mesa que eu arrumo só para uma pessoa. E eu aprendi que 1 não é um número solitário. É um número de muita paz. Eu passo meu café fresco e sento no silêncio. E não tem ninguém passando por mim como se eu fosse invisível. Ninguém sussurrando que eu estou com a cabeça fraca. Ninguém loteando o resto da minha vida enquanto eu sirvo o molho da carne. Existe só amanhã. E eu. E a xícara quente nas minhas mãos. A dona Ruth vem tomar café comigo nas terças-feiras. Ela conversa comigo como se eu fosse uma pessoa inteira. E eu sou. Eu sempre fui. O desenho da Clara agora está num porta-retratos na parede, logo na entrada. O cartão do meu aluno encaixado no canto da moldura são as primeiras coisas que eu vejo quando abro a porta e as últimas quando saio. A chave nova parou de parecer nova. Ela já está lisa e gasta de ficar no meu bolso. Do jeito que as coisas ficam quando pertencem de verdade a você. Às vezes eu penso naquela mesa de jantar comprida, arrumada todo santo domingo por 40 anos. Eu dei tudo o que eu tinha ali, e nunca me perguntei se o meu lugar estava guardado por amor ou só por hábito. Hoje eu sei a resposta. E o mais estranho é que isso não dói mais, porque eu parei de esperar ser escolhida, e escolhi a mim mesma. Uma cadeira arrumada por hábito só espera você terminar de usá-la, mas a vida que você escolhe de propósito guarda o seu lugar. Todo santo dia. Na primavera, eu vou plantar um canteiro. Vou plantar tomates e as roseiras que o Valdir nunca deixou eu plantar, porque ele dizia que dava muito trabalho. Eu decidi que eu gosto de um pouco de trabalho, desde que seja meu. Agora, no fim de tarde, eu sento na minha própria varanda, numa das 2 cadeiras, com o meu café esfriando como sempre acontece. E eu não sinto amargura. Eu não me sinto sozinha. Eu me sinto livre. Eu não levantei a minha voz naquele domingo. Eu levantei um envelope. No fim das contas, descobri que um pedaço de papel tem um alcance muito maior do que qualquer grito. Às vezes, a dignidade não precisa de barulho para se sentar à mesa.